Doutor Osvaldo, espere! Osvaldo Vilarim parou no meio da calçada, ao escutar os gritos de Carmen, a recepcionista do edifício. Seus sapatos italianos rangeram contra o mármore do lobby, enquanto se virava irritado pela interrupção. O que foi agora, Carmen? Tenho uma reunião em 20 minutos. É que tem uma menininha aqui que diz que o senhor é pai dela. Osvaldo soltou uma gargalhada seca. Uma menina? Carmen, por favor, não tenho tempo para brincadeiras. Não é brincadeira, doutor. Ela está esperando há 2 horas. Diz que se chama Lúcia e que o senhor conhece a mãe dela. O empresário sentiu como se tivesse levado um balde de água gelada. Seus olhos se dirigiram para a pequena figura sentada numa das poltronas do lobby. Uma menina loira de uns 5 anos abraçava um coelho de pelúcia gasto. Suas pernas balançavam sem tocar o chão. Mas essa é uma história diferente. Nossa história começa numa mansão no Morumbi, 3 meses antes, quando Osvaldo Vilarim já era pai, mas ainda não sabia como ser um. 3 meses antes, não houve rangidos na fechadura principal da mansão no Morumbi. Osvaldo Vilarim havia lubrificado os trincos pessoalmente na noite anterior, preparando o cenário para sua armadilha perfeita. A casa estava mergulhada naquela quietude enganosa que precede as tempestades familiares, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Sua mão, firme e envolvida numa luva de couro preta, girou a maçaneta da porta principal com uma lentidão calculada. Na outra mão carregava sua pasta executiva de couro legítimo, não porque tivesse documentos importantes, mas porque era parte essencial do disfarce. Segundo seus funcionários, deveria estar voando para Miami naquele exato momento, participando de uma conferência internacional sobre investimentos imobiliários. Deveria estar a 11.000 metros de altitude, deixando o caminho livre para que a nova babá mostrasse suas verdadeiras intenções. Osvaldo Vilarim odiava a incerteza com todas as fibras de seu ser empresarial. Desde a morte trágica de sua esposa, Laura, num acidente de carro há 2 anos, sua vida havia se convertido numa planilha rígida de horários inflexíveis, regras não negociáveis e silêncios que ele considerava terapêuticos. Em 18 meses havia demitido 7 babás. A primeira por chegar 5 minutos atrasada numa manhã de segunda-feira. A segunda por usar o telefone celular enquanto preparava as mamadeiras dos gêmeos. A terceira por permitir que as crianças fizessem barulho durante seu horário sagrado de trabalho. A quarta simplesmente porque sua risada lhe soava estridente demais para uma casa que ainda guardava luto. As outras 3 nem chegaram a durar 1 semana completa. Uma porque deixou brinquedos espalhados na sala de visitas. Outra porque sugeriu que as crianças precisavam de mais tempo ao ar livre. E a última porque ousou questionar por que os meninos pareciam tão quietos e tristes para crianças de apenas 1 ano e meio de idade. Mas Vanessa Gomes era um enigma que perturbava sua rotina mental há 3 semanas. Jovem demais aos 24 anos, inexperiente demais com apenas 2 anos cuidando de crianças, e segundo Dona Gertrudes, sua governanta de confiança absoluta, perigosamente inadequada para os padrões rigorosos da família Vilarim. Eu te aviso, Dr. Osvaldo, havia sussurrado Dona Gertrudes naquela manhã com aquela expressão de preocupação maternal que Osvaldo interpretava como lealdade incondicional aos valores da casa. Quando o senhor não está presente, essa mocinha faz coisas muito estranhas com os meninos. Coisas que não condizem com a educação que crianças da nossa classe social deveriam receber. Osvaldo havia franzido o senho, deixando sua xícara de café expresso sobre o pires de porcelana, com um tinir metálico que ecoou pela cozinha silenciosa. Que tipo de coisas, Gertrudes? As crianças não choram, senhor, havia dito a governanta, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Isso não é normal para crianças dessa idade. Menino pequeno sempre chora, sempre faz birra, sempre dá trabalho. Se os seus estão quietos demais, é porque ela os está medicando sem o senhor saber, ou então os está amedrontando de alguma forma que não conseguimos ver. Essas palavras haviam ficado queimando no peito de Osvaldo durante toda a manhã, enquanto fingia revisar relatórios em seu escritório no centro de São Paulo.
O medo de um pai viúvo é um combustível particularmente perigoso. Alimenta-se de paranoia e transforma-se em fúria muito antes que existam evidências concretas para justificar qualquer tipo de ação. Osvaldo entrou na mansão, deixando a pasta executiva no chão de mármore, importado com a delicadeza de quem manipula uma bomba. Prendeu a respiração e aguçou todos os seus sentidos. Esperava escutar choros desesperados ecoando pelos corredores. Esperava encontrar Vanessa dormindo preguiçosamente no sofá de couro da sala principal. Esperava flagrar a televisão ligada num volume ensurdecedor, ignorando completamente as regras da casa sobre estímulos excessivos para crianças pequenas. Mas o que seus ouvidos captaram o deixou completamente paralisado no hall de entrada, revestido de mármore travertino. Não era choro de desespero. Não era o barulho irritante da televisão matinal. Era um som que ele não escutava naquela casa há exatos 23 meses. Risadas. Não risinhos contidos ou sorrisos educados, mas gargalhadas explosivas, genuínas, daquelas que nascem da barriga e se espalham pelo corpo inteiro como ondas de pura felicidade. Eram as vozes de seus filhos, Nico e Santi, os gêmeos que ele amava profundamente, mas que pareciam ter esquecido como demonstrar alegria na presença dele. Osvaldo sentiu um nó apertado se formar em sua garganta. Do que diabos seus filhos estavam rindo com tanta intensidade? A curiosidade se misturou perigosamente com uma pontada de ciúme paternal que ele não queria admitir. Avançou pelo corredor principal da casa, seus sapatos de sola italiana importada, quase flutuando sobre o piso de madeira encerada, guiado magneticamente pelo som dessa alegria alheia que soava como um insulto pessoal à atmosfera solene que ele havia trabalho tanto para manter. Ao chegar ao arco que separava o corredor da sala de estar principal, a cena que se desenrolou diante de seus olhos foi tão inesperada, tão completamente avessa a tudo que ele considerava apropriado para uma casa de família tradicional, que seu cérebro precisou de vários segundos preciosos para processar completamente o que estava presenciando. A sala, habitualmente um santuário de ordem minimalista e elegância sóbria, com suas cores neutras e móveis posicionados com precisão matemática, havia se transformado no que parecia ser o cenário de um espetáculo teatral improvisado. As almofadas do sofá principal estavam espalhadas pelo chão, criando um labirinto colorido. A mesinha de centro havia sido afastada para um canto, liberando um espaço considerável no meio do ambiente. E no epicentro absoluto de toda aquela transformação estava ela, Vanessa Gomes. A jovem babá não estava cumprindo nenhuma de suas obrigações contratuais básicas. Não estava sentada elegantemente numa cadeira, lendo histórias educativas para as crianças. Não estava organizando brinquedos pedagógicos em ordem alfabética. Não estava preparando mamadeiras esterilizadas ou trocando fraldas com a eficiência profissional que Osvaldo exigia de todos os funcionários de sua casa. Vanessa estava completamente deitada no chão de costas, com os braços e pernas esticados sobre o tapete persa de cor bege que havia custado mais que o salário anual de 3 professoras universitárias. Mas o que realmente fez Osvaldo abrir a boca, numa expressão de incredulidade absoluta, foi o traje bizarro que a jovem havia escolhido para aquela performance inexplicável. Ela usava seu uniforme regulamentar de enfermeira em tom azul claro, aquele mesmo que Dona Gertrudes havia insistido que todas as babás deveriam usar porque dava seriedade e classe ao ambiente doméstico. Mas suas mãos estavam cobertas por um par de luvas de borracha amarelo-limão berrante, daquelas que normalmente são utilizadas para esfregar vasos sanitários ou limpar gordura incrustada em panelas velhas. "Preparem-se, meus corajosos guerreiros", gritou Vanessa do chão com um sorriso tão radiante e genuíno que parecia capaz de iluminar sozinho toda a sala de estar. "A batalha final está prestes a começar." Osvaldo piscou repetidamente, tentando processar se aquela cena surreal estava realmente acontecendo em sua casa, ou se ele havia tropeçado num sonho particularmente bizarro. Seus filhos, seus pequenos herdeiros, os gêmeos Nicolas e Santiago, de apenas 1 ano e 8 meses de idade, estavam literalmente de pé sobre o corpo da babá,
Nico havia conseguido se equilibrar sobre o peito de Vanessa, suas pequenas sapatilhas coloridas pisando delicadamente sobre o logotipo bordado do uniforme, enquanto Santi mantinha uma postura precária, mas determinada sobre a barriga dela. As crianças vestiam seus macacões de brim azul claro e camisetas brancas de algodão, o uniforme caseiro que Osvaldo havia escolhido pessoalmente para que sempre parecessem pequenos cavalheiros bem educados, mas naquele momento eles se assemelhavam mais a pequenos acrobatas, embriagados de pura adrenalina e felicidade. "Atenção, soldados, vem aí o terremoto!" exclamou Vanessa, movendo seu torso de forma controlada, simulando um tremor suave que fazia as crianças oscilarem como marinheiros num barco em alto mar. A visão de Santiago, o menor e mais frágil dos gêmeos, aquele que 3 especialistas em desenvolvimento infantil haviam diagnosticado com hipotonia muscular severa, aquele que, segundo os melhores pediatras de São Paulo, provavelmente só conseguiria caminhar após os 2 anos com a ajuda de aparelhos ortopédicos especiais. Estava ali, completamente ereto, com as perninhas tremendo ligeiramente pelo esforço físico, mas absolutamente radiante de alegria. O menino mantinha o equilíbrio colocando suas mãozinhas rechonchudas e confiantes sobre os ombros de Vanessa, usando-a como uma barra de equilíbrio humana. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Osvaldo nunca havia testemunhado. Ao mesmo tempo, seu irmão Nico levantava os bracinhos para o teto como se acabasse de conquistar o pico mais alto dos Andes. A luz natural da manhã paulistana entrava generosamente pelos janelões amplos, criando um jogo de sombras e claridade que fazia a poeira em suspensão dançar no ar como pequenas partículas mágicas. Era uma imagem de caos absolutamente perfeito, de desordem, que paradoxalmente criava uma harmonia visual impressionante. Vanessa segurava firmemente os calcanhares das crianças com suas mãos enluvadas de amarelo choque, seus músculos tensionados e atentos, funcionando como a base sólida e confiável daquela torre humana improvável. Para qualquer observador externo com um mínimo de sensibilidade, aquela teria sido uma fotografia digna de estar numa exposição sobre amor maternal, sobre conexão instintiva entre cuidadora e crianças. Mas Osvaldo, com sua visão completamente distorcida pela dor ainda latente de sua viuvez recente e pela obsessão doentia com controle absoluto que havia desenvolvido como mecanismo de defesa emocional, interpretou a cena como uma aberração inaceitável dos códigos de conduta doméstica. Seus olhos treinados de executivo perfeccionista viam germes e contaminação nas luvas de borracha, viam perigo iminente na altura em que as crianças se encontravam em relação ao chão de madeira, viam desrespeito flagrante às regras de etiqueta que ele havia estabelecido para manter a dignidade da casa. Via uma empregada doméstica transformando seus filhos em artistas de circo amador. O sangue subiu violentamente à sua cabeça como lava incandescente num vulcão em erupção. O empresário frio e calculista, o estrategista implacável que movia milhões de reais com uma única ligação telefônica, simplesmente desapareceu. Em seu lugar, emergiu apenas o pai aterrorizado e o patrão profundamente ofendido em seus valores mais fundamentais. "Que diabos está acontecendo aqui?" soltou primeiramente num sussurro rouco, como se sua própria voz tivesse ficado presa na garganta de pura incredulidade. Exatamente naquele momento, Vanessa fez um som perfeito de avião a jato com os lábios, imitando uma decolagem, e as crianças explodiram numa nova onda de gargalhadas cristalinas, completamente alheias à presença da figura sombria e rígida que as observava desde a entrada da sala, com a pasta esquecida no chão e os olhos injetados de uma fúria que crescia exponencialmente a cada segundo. Osvaldo sentiu como se aquela felicidade contagiante fosse um insulto direito e pessoal à memória de sua esposa falecida. Como Vanessa se atrevia a arrancar risadas tão genuínas de seus filhos, quando ele próprio, o pai biológico, não conseguia provocar nem mesmo um sorriso tímido quando chegava em casa após um dia exaustivo de trabalho. O feitiço mágico da brincadeira se quebrou instantaneamente com o som da voz de Osvaldo. Não foi um grito histérico, foi algo muito pior.
Um trovão grave, autoritário e carregado de um veneno emocional que cortou o ar da sala como uma lâmina afiada. Vanessa! O efeito sobre a dinâmica da brincadeira foi imediato e completamente catastrófico. A harmonia física delicada que mantinha os três participantes em perfeito equilíbrio dependia inteiramente da concentração absoluta, da respiração sincronizada e da tranquilidade emocional do ambiente. No instante em que Vanessa escutou seu nome ser pronunciado naquele tom ameaçador, seu corpo teve um espasmo involuntário de susto puro. Todos os músculos de seu torso se contraíram violentamente contra o tapete. Os gêmeos, com essa sensibilidade quase telepática que crianças pequenas desenvolvem para captar tensões ambientais, pararam de rir no mesmo segundo. Seus rostinhos angelicais passaram instantaneamente da euforia mais absoluta para o terror mais primitivo. Santiago, que estava equilibrado precariamente sobre a região abdominal da babá, perdeu completamente o ponto de apoio quando girou a cabecinha bruscamente em direção à porta de entrada. Suas perninhas, ainda frágeis e não totalmente desenvolvidas, simplesmente falharam. O bebê começou a se inclinar perigosamente para a direita, diretamente em direção ao piso de madeira maciça que poderia causar ferimentos sérios. "Cuidado!" gritou Osvaldo, dando um passo desesperado em direção à cena. Mas ele se encontrava longe demais para conseguir chegar a tempo de evitar uma tragédia. Vanessa, porém, não precisava percorrer distância alguma para salvar a situação. Ela já estava exatamente onde precisava estar. Seus reflexos não eram os de uma empregada distraída assistindo televisão durante o horário de trabalho. Eram os reflexos aguçados e precisos de uma leoa protegendo seus filhotes de um perigo mortal. Antes que Osvaldo pudesse sequer terminar sua exclamação de warning, Vanessa já havia soltado instantaneamente os calcanhares das duas crianças, e suas mãos, aquelas mãos cobertas pelas luvas amarelas, aparentemente ridículas, se dispararam através do ar com a velocidade e precisão de molas comprimidas sendo liberadas. Com a mão direita, ela conseguiu interceptar Santiago ainda no ar, envolvendo cuidadosamente sua cabecinha contra seu peito numa proteção total antes que qualquer parte de seu corpinho pudesse tocar a superfície dura. Simultaneamente, com o braço esquerdo, ela envolveu a cintura de Nicholas, puxando-o para si num abraço protetor que neutralizou completamente a força da gravidade. Num único movimento fluido e perfeitamente coordenado, Vanessa rolou sobre suas próprias costas e terminou sentada no chão, com ambas as crianças presas firmemente contra seu peito, respirando intensamente, mas completamente ilesas. Os gêmeos, agora fisicamente seguros, mas ainda emocionalmente contaminados pelo medo súbito que havia invadido o ambiente, como um vírus invisível, romperam a chorar simultaneamente. Era um choro agudo e desesperado de pânico puro que perfurou os tímpanos de Osvaldo como agulhas. Osvaldo atravessou toda a extensão da sala com passadas largas e determinadas, seu rosto completamente desfigurado por uma mistura explosiva de raiva, medo e uma autoridade ferida que exigia satisfação imediata. "Solte meus filhos", ordenou secamente ao chegar até o pequeno grupo no chão, estendendo os braços para arrancar Nicholas dos braços protetores da babá com uma brusquidão que beirava a violência. "Solte-os imediatamente." Vanessa permaneceu sentada no tapete, com as mãos agora vazias e visivelmente trêmulas, olhando para cima em direção à figura imponente de seu patrão. Com o dorso da luva amarela, ela afastou uma mecha de cabelo castanho que havia grudado em seu rosto suado. Seus olhos grandes e naturalmente expressivos estavam cheios de uma mistura confusa de susto genuíno e perplexidade absoluta. "Senhor Osvaldo", ela balbuciou, tentando recuperar o fôlego e encontrar palavras adequadas para explicar o inexplicável. "O senhor deveria estar voando para Miami", a interrompeu ele bruscamente, sua voz ecoando pelas paredes altas da sala como o som de um martelo batendo em bigorna. "E graças a Deus que cancelei a viagem no último minuto. Pode me explicar que tipo de loucura irresponsável é esta que acabei de presenciar?" Osvaldo segurava Nicholas com força excessiva nos braços.
A criança se contorcia desesperadamente tentando escapar, esticando suas mãozinhas minúsculas em direção a Vanessa, enquanto gritava com toda a força de seus pulmões em desenvolvimento. Nana, Nana! A rejeição explícita de seu próprio filho foi como receber um tapa na cara em público. Osvaldo sentiu o impacto emocional como uma facada direta em seu orgulho paternal. Com movimentos abruptos e pouco cuidadosos, ele depositou a criança no sofá de couro e se voltou para Vanessa, que já estava tentando se levantar do chão com a dignidade que conseguia reunir. Não se levante, ordenou ele apontando um dedo acusador em sua direção, como se fosse uma arma carregada. Fique exatamente aí onde pertence, no chão como um animal. Tem alguma ideia do que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado a tempo? Mais 1 centímetro de descuido, e meu filho abria a cabeça na quina da mesa de centro. Senhor, eu tinha tudo sob controle. Vanessa tentou explicar, sua voz quebrando ligeiramente sob a pressão, mas ainda mantendo uma estranha dignidade que parecia brotar de algum lugar profundo de sua personalidade. Jamais deixaria eles se machucarem. Estávamos fazendo exercícios de... Exercícios? Osvaldo soltou uma gargalhada amarga e completamente desprovida de qualquer humor. A senhora chama isso de exercício terapêutico? Eu a vi com meus próprios olhos. Estava atirada no chão como um animal qualquer, com essas luvas nojentas que usa para limpar banheiros, deixando meus filhos pisotearem em cima da senhora, como se fosse um tapete velho. As luvas são completamente novas, senhor, Vanessa respondeu rapidamente, tentando desesperadamente apelar para algum vestígio de razão que ainda pudesse existir na mente furiosa de seu empregador. Eu só as uso para as brincadeiras por causa da cor vibrante. Eles ficam fascinados com o amarelo brilhante. Essa cor específica os ajuda a desenvolver o foco visual e a coordenação motora. É uma técnica que aprendi estudando desenvolvimento infantil. Não me interessam absolutamente nada suas teorias de creche municipal barata. Osvaldo retrucou com desprezo, passando a mão direita pelos cabelos perfeitamente penteados numa demonstração involuntária de nervosismo extremo. Eu pago à senhora um salário que não conseguiria ganhar trabalhando 10 anos seguidos em qualquer outro lugar desta cidade. Pago esse dinheiro para que cuide adequadamente de meus filhos, para que os eduque segundo padrões civilizados, para que lhes ensine boas maneiras e comportamentos seguros, não para transformar minha sala de estar num picadeiro de circo mambembe. Osvaldo fez uma pausa dramática e olhou ao redor da sala como se estivesse procurando testemunhas invisíveis da atrocidade que acabara de descobrir. Olhe para si mesma. É completamente patético. Uma mulher adulta da sua idade se rebolando no chão como se fosse uma criança mal-criada. O que pensariam os vizinhos se entrassem aqui agora mesmo e vissem esse espetáculo ridículo? O que pensaria minha falecida esposa se soubesse que a pessoa encarregada de cuidar de seus filhos os trata como se fossem bichinhos de estimação? A menção deliberada da esposa morta foi um golpe baixo e totalmente desnecessário. Vanessa baixou o olhar instantaneamente, mordendo o lábio inferior com força, para conseguir conter as lágrimas que ameaçavam brotar diante dele. Ela sabia perfeitamente que não deveria ousar responder ou se defender. Precisava desesperadamente daquele emprego. Sua mãe doente dependia completamente do salário que recebia trabalhando naquela casa. Mas o som angustiante do choro de Santiago, que continuava se arrastando pelo chão em direção a ela, e se agarrando desesperadamente à barra de seu uniforme azul, como se ela fosse sua única salvação no mundo, despertou nela uma força maternal que nem sabia que possuía. Senhor, disse Vanessa, e seu tom de voz mudou completamente. Não era mais submisso e apologético, era firme e carregado de uma súplica que vinha direto do coração. Santiago estava rindo, senhor. Nicolas estava rindo de verdade. Faziam meses e meses que eu não via essas crianças demonstrarem tanta alegria genuína. O senhor não percebeu como era bonito o som daquela risada? Histeria não é felicidade, Vanessa, Osvaldo berrou, completamente cego para qualquer verdade que não confirmasse sua versão distorcida da realidade. Desordem e bagunça não são sinônimos de alegria saudável.
A senhora confundiu liberdade com libertinagem absoluta. Colocou em risco a integridade física de meus filhos por causa de um jogo idiota e irresponsável. A senhora é uma inconsequente. Osvaldo se agachou no chão para tentar separar Santiago da perna de Vanessa. O bebê se agarrou com uma força surpreendente à textura áspera do tecido azul do uniforme, chorando com um desespero que parecia vir das profundezas de sua alma infantil, enterrando seu rostinho no joelho da babá, como se aquele fosse o último refúgio seguro em todo o universo. Osvaldo precisou usar uma força física considerável para conseguir desprender os dedinhos minúsculos de seu próprio filho da roupa da funcionária. "Venha aqui comigo", resmungou Osvaldo, levantando Santiago nos braços, com movimentos bruscos e impacientes. A criança reagiu imediatamente, começando a chutar e bater no peito de seu pai com seus punhinhos do tamanho de nozes, rejeitando completamente o contato físico com o terno de R$ 3.000 e procurando desesperadamente o calor e a segurança dos braços da mulher das luvas de borracha amarelas. Aquela rejeição explícita e pública foi exatamente a gota d'água que faltava para transbordar o copo da paciência de Osvaldo. Ele sentiu uma pontada de ciúmes tão aguda e cortante que literalmente turvou sua visão por alguns segundos. "Suma da minha vista agora mesmo", sibilou Osvaldo, com a criança se debatendo freneticamente em seus braços. "Vá para seu quarto, junte seus trapos e fique lá esperando que eu decida exatamente o que vou fazer com a sua pessoa. E tire já essas luvas ridículas e nojentas. Nesta casa residem pessoas sérias e civilizadas, não palhaços de rua." Vanessa se levantou lentamente do chão, removendo as luvas amarelas com uma calma e dignidade que contrastavam dolorosamente com o caos emocional que a rodeava. Suas mãos, agora descobertas, mostravam-se vermelhas e ásperas, evidências de muito trabalho honesto e cuidadoso. Ela olhou pela última vez para as duas crianças que havia aprendido a amar como se fossem seus próprios filhos. Nicolas a observava desde o sofá com seus olhos enormes e úmidos, cheios de uma tristeza que não deveria existir no rosto de uma criança tão pequena. Santiago continuava chorando inconsolavelmente nos braços rígidos de seu pai. "Eu só queria que eles perdessem o medo de cair, senhor", sussurrou Vanessa, com uma voz tão baixa que Osvaldo mal conseguiu escutar as palavras. "Só queria que eles soubessem que sempre haverá alguém pronto para parar a queda deles. A única coisa que perderam hoje foi o respeito", respondeu Osvaldo friamente, virando-lhe as costas num gesto de desprezo absoluto. "Agora suma da minha vista." Vanessa caminhou lentamente em direção à porta de serviço, que dava acesso aos quartos dos funcionários, sentindo cada passo como se fosse uma pequena morte. O som de seus sapatos modestos contra o piso de madeira ecoava pelo corredor como um tambor funeral. Atrás dela, o choro desesperado dos gêmeos aumentava progressivamente de volume e intensidade, enchendo cada centímetro cúbico da mansão com um lamento que já não expressava alegria, mas sim um protesto dilacerante contra a injustiça que acabavam de presenciar. Osvaldo ficou completamente sozinho no meio de sua sala de estar perfeita, segurando dois filhos que claramente preferiam os braços de uma estranha aos seus, saboreando uma vitória que tinha gosto amargo de cinza na boca. No final do corredor de serviços, escondida atrás de uma cortina de renda francesa, a sombra discreta de Dona Gertrudes observou toda a cena se desenrolar com uma satisfação perversa estampada em seu rosto envelhecido e amargurado. Um sorriso cruel e vitorioso se espalhou lentamente por suas feições, enquanto ela saboreava mentalmente o sucesso absoluto de seu plano cuidadosamente arquitetado. A primeira fase havia funcionado exatamente como ela havia previsto. Agora era hora de preparar o golpe final. O silêncio que Osvaldo Vilarim tanto reverenciava e considerava sagrado havia sido assassinado a sangue frio, e em seu lugar reinava agora um caos ensurdecedor de choros agudos e completamente descoordenados, que transformavam a mansão numa espécie de inferno particular. Nico e Santiago não choravam como crianças mimadas que fazem birra para conseguir um doce ou um brinquedo novo.
Eles choravam com toda a angústia profunda e primitiva do abandono emocional. Osvaldo estava sentado rigidamente na borda do sofá de couro bege, importado da Itália, com todo o seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Seus braços, acostumados a assinar contratos milionários com firmeza e precisão, agora pareciam completamente desajeitados e inúteis enquanto tentava segurar Santiago, que se arqueava violentamente para trás, com uma força física surpreendente para seu tamanho diminuto. O bebê gritava ininterruptamente em direção ao corredor por onde Vanessa havia desaparecido, como se seus pulmões minúsculos fossem capazes de chamá-la de volta através da força pura de sua vontade. Do outro lado do sofá, Nicholas golpeava insistentemente as almofadas macias com seus punhinhos cerrados, com o rosto completamente vermelho e banhado numa mistura de lágrimas e secreção nasal, rejeitando categoricamente qualquer tentativa de conforto paterno que Osvaldo pudesse oferecer. "Chega!" gritou Osvaldo numa explosão de frustração, mas sua voz, tão acostumada a ecoar com autoridade absoluta nas salas de reunião, com o isolamento acústico de seu escritório no centro financeiro de São Paulo, agora se quebrava pateticamente diante da histeria implacável de seus próprios filhos. "Nico, Santiago, silêncio imediatamente. Papai está bem aqui com vocês." Mas para as duas crianças, papai era apenas um estranho vestido com roupas escuras e caras que cheirava a uma colônia francesa que custava mais que o salário mensal de uma professora. Era um intruso desconhecido, invadindo o mundo seguro e colorido de brincadeiras e afeto que Vanessa havia construído cuidadosamente para eles. Osvaldo sentiu uma pontada devastadora de inutilidade se espalhando pelo seu peito como ácido. Ali estava ele, um homem que controlava um império empresarial avaliado em centenas de milhões de reais, que movia investimentos internacionais com uma única ligação telefônica, que tinha secretárias e assistentes correndo para atender seus mínimos caprichos 24 horas por dia, e não conseguia fazer duas crianças de 1 ano e meio pararem de chorar. Sentiu-se pequeno, fracassado, incompetente, e esse sentimento devastador de fracasso pessoal se transformou rapidamente numa raiva renovada e ainda mais intensa, direcionada contra a verdadeira causadora de todo aquele caos, Vanessa Gomes. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade máxima que a sombra familiar apareceu na porta da sala. Dona Gertrudes não caminhava normalmente. Ela se movia como se deslizasse sobre o piso, com a precisão calculada de um predador experiente que detectou o cheiro de sangue fresco no ar. A governanta entrou majestosamente na sala, carregando uma bandeja de prata polida, com um copo de cristal cheio de água gelada e algumas fatias de limão siciliano flutuando entre os cubos de gelo. Seu uniforme cinza escuro estava impecavelmente passado e sem uma única ruga, apresentando um contraste visual gritante com o caos emocional e físico que Vanessa costumava representar. O rosto de Dona Gertrudes, marcado por décadas de linhas de expressão que revelavam uma amargura cuidadosamente disfarçada sob uma máscara de eficiência doméstica impecável, mostrava agora uma satisfação quase sexual que Osvaldo, em seu estado de desespero absoluto, não conseguiu decifrar adequadamente. "Senhor Osvaldo", disse ela com uma voz oleosa e deliberadamente maternal, depositando a bandeja sobre a mesa de centro com um tilintar delicado do cristal contra a prata. "Beba um pouco d'água gelada. O senhor está com uma palidez preocupante. Eu já havia previsto que este retorno inesperado seria extremamente agitado para todos nós." Osvaldo agarrou o copo de cristal como se fosse uma boia salva-vidas. Suas mãos tremiam visivelmente. Os cubos de gelo chocaram contra as paredes do cristal, produzindo um som metálico que se misturava harmoniosamente com os lamentos contínuos das crianças. "Elas não param de chorar, Gertrudes", murmurou ele, passando a mão livre por sua testa que estava coberta de suor frio. "Já fazem mais de 15 minutos seguidos assim. O que diabos aquela mulher fez com meus filhos?" Dona Gertrudes suspirou profundamente, produzindo um som longo e teatral, enquanto se agachava com uma falsa ternura em direção a Nicholas. Ela não tocou realmente na criança,
mantendo uma distância calculada como se o menino fosse uma peça de museu particularmente contagiosa. "O que ela fez, meu caro senhor?" sussurrou a governanta com a voz baixa e conspiratória, injetando o veneno gota a gota diretamente nas veias abertas da paranoia paterna de Osvaldo. A pergunta mais apropriada seria: o que ela não fez com essas pobres crianças inocentes? Osvaldo franziu o senho profundamente, deixando o copo de cristal sobre o pires com um som que ecoou pela sala como um sino funeral. "Explique-se, Gertrudes. Fale claramente." A governanta se levantou lentamente, assumindo uma postura que misturava servilismo com autoridade moral, como se fosse uma sacerdotisa prestes a revelar verdades sagradas. "Senhor, essa moça os malcriou completamente. Os transformou em pequenos selvagens sem educação. O senhor viu com seus próprios olhos como ela estava atirada no chão com as pernas abertas, usando essas luvas de borracha vulgar. Ela parecia..." Dona Gertrudes fez uma pausa calculada e dramática, procurando exatamente a palavra que mais feriria o orgulho conservador e os valores tradicionais de Osvaldo. "Ela parecia uma mulher da vida, senhor. Uma dessas que trabalham na madrugada pelas esquinas do centro da cidade. Certamente não parecia uma educadora qualificada para crianças de boa família." Osvaldo apertou o copo com tanta força que por um momento temeu que o cristal se partisse entre seus dedos. A imagem de Vanessa deitada no chão, rindo e brincando, retornou à sua mente como um filme em câmera lenta. Agora, filtrada através das palavras venenosas de Gertrudes, aquela cena começava a parecer realmente grotesca e inadequada. "Ela me disse que era um jogo educativo." Osvaldo se defendeu fracamente, não porque realmente quisesse defender Vanessa, mas porque uma parte racional de sua mente precisava acreditar que não havia reagido de forma exagerada e injusta. "Um jogo educativo?" Gertrude soltou uma risadinha seca e cortante, fixando Osvaldo diretamente nos olhos, com uma expressão de compaixão condescendente. "Meu querido senhor, eu prestei serviços domésticos nas mais refinadas residências desta cidade durante exatos 40 anos. Tive a honra de observar babás verdadeiramente profissionais trabalhando. Elas leem clássicos da literatura infantil, ensinam primeiras palavras em idiomas estrangeiros, mantêm as crianças sempre limpas, penteadas e impecavelmente apresentáveis." A governanta fez uma pausa para que suas palavras causassem o máximo impacto possível antes de desferir o golpe final. "Esta mocinha, esta Vanessa Gomes, vem diretamente da lama social, senhor. E lama é absolutamente tudo que ela tem para oferecer a crianças que nasceram para serem líderes." Exatamente naquele momento, Nicholas arremessou um bloco de madeira colorido que atingiu a canela de Dona Gertrudes com um som surdo. A mulher mal piscou diante da agressão, mas seus olhos faiscaram com uma frieza glacial quando olharam brevemente para o bebê, antes de retornarem para Osvaldo, com a mesma doçura artificial de antes. "Veja só", ela murmurou com falsa tristeza, "eles estão completamente agressivos e fora de controle." Isso é exatamente o que essa mulher lhes ensinou: desobediência e violência. Ela sente prazer vendo o senhor perder completamente o controle da situação. É a forma que pessoas como ela encontraram de se sentirem poderosas. Gertrude se aproximou mais alguns passos, baixando a voz para um sussurro conspiratório, carregado de insinuações perigosas. "Essas mocinhas pobres e invejosas sempre nutrem um ódio secreto contra pessoas de bem como o senhor. Ela quer assumir o papel de mãe dessas crianças, quer ocupar o lugar sagrado da senhora Laura, que descanse em paz eterna na estrutura familiar." A menção deliberada e calculada de sua esposa morta foi exatamente o detonador emocional que Dona Gertrudes esperava provocar. Osvaldo saltou de pé instantaneamente, deixando Santiago sozinho no sofá, numa demonstração involuntária de quanto aquela referência o havia ferido. A dor da ausência de Laura era uma ferida que nunca havia cicatrizado adequadamente. Era uma chaga emocional que sangrava todos os dias, e a ideia de que uma empregada qualquer pudesse tentar usurpar aquele lugar sagrado e intocável
o cegou completamente de uma fúria que beirava a demência. Ela jamais, jamais será como minha esposa, rosnou Osvaldo com a mandíbula contraída numa expressão que revelava músculos faciais que ele nem sabia que possuía. Jamais. Naturalmente que não, meu senhor, concordou Dona Gertrudes imediatamente, aproximando-se ainda mais e falando agora num sussurro quase íntimo. A senhora Laura era um verdadeiro anjo enviado por Deus, uma dama de verdade, educada e refinada. Esta menina Vanessa cheira constantemente a produtos de limpeza baratos e suor de trabalho pesado. A governanta fez uma pausa calculada, observando cuidadosamente as reações faciais de Osvaldo antes de partir para o ataque final. Mas as crianças são inocentes e facilmente influenciáveis, senhor. Elas se confundem com muita facilidade. Se o senhor permitir que esta pessoa continue morando aqui um único dia a mais, esses meninos vão esquecer completamente quem é seu verdadeiro pai. Vão esquecer o sobrenome nobre que carregam. Vão se transformar exatamente naquilo que o senhor presenciou hoje, um circo de terceira categoria. Osvaldo observou seus filhos com um olhar completamente novo e distorcido. Ali estavam eles, vermelhos de tanto chorar, com os cabelos desalinhados, com as camisetas fora dos macacões, se debatendo e protestando sem qualquer vestígio de compostura aristocrática. Não pareciam em nada com os pequenos herdeiros dignos de um império empresarial que ele imaginava estar criando. Pareciam crianças quebradas, descontroladas, selvagens. Em sua lógica completamente distorcida, pela manipulação psicológica sutil de Dona Gertrudes e pela dor ainda latente de sua perda pessoal, Osvaldo chegou à conclusão de que a culpa por aquela degeneração não estava em sua ausência emocional crônica nem em sua frieza paternal, mas sim no excesso de calor humano que a babá havia introduzido no ambiente familiar. A senhora tem absoluta razão, Gertrudes, disse Osvaldo, recuperando sua postura ereta e endurecendo seu coração como se fosse uma armadura medieval. Esta situação caótica termina hoje mesmo. Não vou permitir que minha casa se transforme numa favela. Dona Gertrudes assentiu com a cabeça, escondendo cuidadosamente um sorriso triunfal enquanto alisava seu avental com gestos que pareciam quase sensuais de tanta satisfação. É a única decisão sensata, senhor. Pelo bem dessas crianças inocentes, ela concordou solenemente. É necessário cortar a infecção antes que se espalhe e contamine tudo que há de puro nesta família. Quer que eu chame a segurança do condomínio para escoltá-la para fora da propriedade? Não, respondeu Osvaldo, ajustando o nó de sua gravata de seda com um movimento seco e decidido. Eu mesmo farei isso. Quero olhar nos olhos dela quando ela entender que com minha família não se brinca impunemente. Enquanto Osvaldo saía da sala com passos marciais em direção aos quartos de serviço, Dona Gertrudes permaneceu sozinha com os gêmeos chorando. Ela os observou com um desdém mal disfarçado, retirou um lenço bordado de seu bolsilo e limpou meticulosamente o local onde o brinquedo de Nicolas havia tocado sua perna. Podem chorar à vontade, moleques mimados, sussurrou para os bebês que continuavam se lamentando. A festa acabou definitivamente. E o quarto de serviço ficava localizado no final de um corredor estreito e mal iluminado, atrás da cozinha principal, criando uma fronteira arquitetônica clara que separava o luxo ostentatório do trabalho doméstico honesto. Vanessa estava ali parada, ao lado de sua pequena cama de solteiro com colchão de espuma simples. Ela não havia desfeito completamente sua bagagem porque, no fundo do coração, sempre havia temido que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Sua maleta, uma velha bolsa de lona desbotada com o fecho de metal desgastado pelo uso constante, estava aberta sobre o cobertor de algodão que ela própria havia trazido de casa. Suas mãos, agora sem as luvas amarelas, tremiam ligeiramente enquanto dobrava sua roupa de passeio com o cuidado meticuloso de quem não possui muitas peças para desperdiçar. Vanessa não chorava por causa da demissão em si. Já havia sido demitida anteriormente por patrões exigentes e inflexíveis e sabia que conseguiria encontrar outro trabalho rapidamente.
O que a fazia chorar em silêncio eram os gritos angustiantes de Nicolas e Santiago, que atravessavam as paredes grossas da mansão, chamando por ela numa linguagem que transcendia palavras. Cada naná que ela conseguia escutar era como uma punhalada direta em seu coração maternal. Sabia perfeitamente que Santiago precisava de sua massagem especial nas perninhas antes da hora do cochilo, ou seus músculos ficariam doloridos e tensos. Sabia que Nicolas precisava ouvir a canção do elefante cinzento cantada com a voz dela, ou simplesmente não conseguiria adormecer tranquilo. E sabia, com uma certeza que a despedaçava por dentro, que Osvaldo, apesar de toda a sua riqueza material e poder financeiro, não sabia absolutamente nada sobre essas necessidades básicas de seus próprios filhos. A porta do quarto se abriu violentamente, sem que houvesse qualquer batida ou pedido de licença. Não foi uma entrada, foi uma invasão territorial. Osvaldo entrou no pequeno espaço, preenchendo-o completamente com sua presença física imponente e sua ira ainda latente. O quarto, que já era minúsculo em circunstâncias normais, agora parecia ter encolhido até se tornar claustrofóbico. "Já terminou de fazer as malas?" perguntou ele secamente. Sua voz era como gelo seco, cortante e congelante ao mesmo tempo. Não havia gritos agora. Apenas um desprezo tranquilo e devastador que era muito pior que qualquer explosão de raiva. Vanessa se virou lentamente, apertando uma camiseta simples contra o peito, como se fosse um escudo protetor contra a hostilidade que irradiava dele. "Estou guardando minhas coisas, Sr. Osvaldo." Ela respondeu com a voz controlada, embora trêmula. "Só preciso de mais alguns minutos." Osvaldo deu alguns passos para dentro do quarto, examinando o ambiente com uma expressão de nojo mal disfarçado, como se o ar ali fosse de qualidade inferior ao resto da casa. Seus olhos se fixaram num desenho infantil, pregado na parede com fita crepe. Um rabisco colorido feito com giz de cera que Nicolas havia criado no dia anterior. Vanessa havia guardado aquela obra de arte como se fosse um Picasso original, como uma lembrança preciosa do afeto genuíno que havia desenvolvido pelas crianças. Osvaldo arrancou o desenho da parede com um movimento brusco e deliberadamente violento. O som do papel se rasgando foi como um tiro no silêncio tenso do ambiente. "Não leve nada que não seja estritamente seu", disse Osvaldo, amassando o desenho infantil e jogando-o no chão como se fosse lixo comum. "Nesta casa tudo, absolutamente tudo, é propriedade da família Vilarim, incluindo as lembranças e os desenhos dos meus filhos." Vanessa sentiu o sangue subir violentamente às suas bochechas. A humilhação que estava sendo submetida não era por causa do dinheiro ou da perda do emprego. Era por causa da negação cruel de sua humanidade básica e dos sentimentos genuínos que havia desenvolvido. "Esse desenho o Nicolas me deu de presente, senhor", disse ela com a voz quebradiça, mas ainda mantendo contato visual direto. "É apenas um papel com rabiscos de criança." "Para a senhora pode parecer apenas papel", respondeu Osvaldo, tirando uma carteira de couro legítimo de seu bolso interno do paletó. "Mas para mim, é a prova concreta de que conseguiu manipular emocionalmente meus filhos. É um troféu da sua vitória psicológica sobre crianças inocentes." Osvaldo abriu a carteira e retirou um maço grosso de notas de R$ 100, sem sequer se dar ao trabalho de contá-las. "Aqui está", ele disse rispidamente. "É seu salário integral do mês, mais uma indenização generosa. É muito mais do que merece pelo espetáculo grotesco e irresponsável que montou hoje na minha sala de estar." Ele jogou o dinheiro sobre a cama, ao lado da maleta aberta. As notas caíram de forma desorganizada, algumas se deslizando até o chão de cimento. Foi um gesto calculado para fazê-la se sentir pequena e insignificante, uma transação comercial fria para comprar seu silêncio e garantir seu desaparecimento imediato. "Pegue esse dinheiro e suma da minha vista", Osvaldo continuou friamente. "Não quero vê-la nunca mais nem perto desta propriedade. Se eu souber que tentou contatar as crianças de qualquer forma, pessoalmente, por telefone, por redes sociais, através de terceiros, eu chamo a polícia imediatamente. Tenho advogados capazes de arruinar completamente sua vida antes que consiga sequer pestanejar." Vanessa olhou fixamente para o dinheiro espalhado sobre sua cama.
Com aquela quantia, poderia pagar os medicamentos de sua mãe diabética por pelo menos 3 meses seguidos. Mas naquele momento específico, o dinheiro lhe parecia moralmente sujo e contaminado. Ela respirou profundamente, engolindo todo o orgulho que ainda possuía, e levantou os olhos para encontrar o olhar frio de Osvaldo. Seus olhos escuros, habitualmente doces e acolhedores, agora brilhavam com uma dignidade que Osvaldo definitivamente não esperava encontrar em alguém vestindo um uniforme barato. "Senhor Osvaldo", disse Vanessa, ignorando completamente as notas de dinheiro como se elas não existissem, "o senhor pode me insultar pessoalmente o quanto quiser. Pode me chamar de vulgar, de pobre, de sem classe, de qualquer coisa que alivie sua consciência, mas não minta para si mesmo sobre o que presenciou hoje." Osvaldo se enrijeceu, preparando-se para interrompê-la violentamente, mas alguma coisa no tom de voz dela o deteve momentaneamente. "O que o senhor viu hoje não foi um circo barato nem um espetáculo grotesco", Vanessa continuou com uma calma que contrastava dramaticamente com o caos emocional que a cercava. "Foi amor puro, foi conexão humana genuína, foi vida." Vanessa fez uma pausa, organizando mentalmente suas palavras finais. "Essas crianças têm fome, senhor Osvaldo. E não é fome de comida importada, nem de brinquedos caros feitos na Europa. Elas têm fome de que alguém se jogue no chão junto com elas, de que alguém as toque sem medo de amassar a roupa cara, de que alguém ria das suas descobertas diárias." "Cale a boca imediatamente", bramou Osvaldo, batendo a palma da mão aberta contra o batente da porta com força suficiente para fazer toda a estrutura vibrar. A verdade crua havia atingido exatamente o centro nervoso de sua ferida emocional mais profunda. "O senhor acredita que me despede por eu ser desorganizada?" Vanessa prosseguiu implacavelmente, como se não tivesse escutado a ordem. "Mas no fundo do coração, o senhor me despede porque dói ver uma estranha dando a seus filhos aquilo que o senhor não consegue dar, porque está ocupado demais sentindo pena de si mesmo." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de eletricidade estática. Osvaldo respirava pesadamente com os olhos injetados de sangue, enquanto lutava contra o impulso de gritar ou de fazer algo que pudesse lamentar depois. Vanessa fechou sua maleta com movimentos deliberados e dignificados. Ela não recolheu todo o dinheiro espalhado sobre a cama. Apenas pegou o equivalente aos dias efetivamente trabalhados, deixando o resto da indenização humilhante espalhado sobre a colcha como um testemunho silencioso de sua integridade. Ela se dirigiu à porta carregando sua bolsa de lona no ombro. Osvaldo teve que se afastar para permitir sua passagem. No momento em que ela passou por ele, Vanessa parou por uma fração de segundo. Não olhou diretamente em seus olhos, mas fixou o olhar no corredor que levava aos quartos das crianças. "Santiago só consegue adormecer se alguém fizer carinho em suas costas, desenhando círculos no sentido horário", disse ela com a voz completamente quebrada pela emoção. "A Nicolas tem medo do escuro total. Por favor, deixe sempre uma luzinha acesa no corredor durante a noite." Com essa última instrução, uma lição de amor paternal disfarçada de conselho técnico, Vanessa saiu do quarto de serviço e atravessou a cozinha em direção à saída dos funcionários. Osvaldo ficou completamente sozinho no quartinho minúsculo, cercado por cédulas de dinheiro que ninguém queria e com o eco de uma verdade que não conseguia aceitar. Desde a sala de estar principal, os lamentos dos gêmeos haviam mudado de tom e intensidade. Já não era histeria descontrolada. Agora era um choro cansado, rouco, resignado. O som característico de uma casa que mais uma vez voltava a ser fria, perfeitamente ordenada e terrivelmente vazia. Osvaldo olhou para o desenho amassado no chão, aquela mancha de cor alegre em seu mundo predominantemente cinzento, e pela primeira vez em muito tempo sentiu um medo genuíno e aterrorizante de ficar sozinho com seus próprios filhos. 3 dias se passaram desde a expulsão de Vanessa da mansão, e Osvaldo Vilarim se sentia como um prisioneiro em sua própria casa. Os corredores ecoavam constantemente com um tipo de choro que ele nunca havia escutado antes. Não era o protesto agudo de crianças fazendo birra, mas sim o lamento profundo e contínuo
de duas almas pequenas que haviam perdido a única fonte de alegria genuína que conheciam. Osvaldo havia tentado de tudo que sua mentalidade empresarial conseguiu conceber. Contratou uma babá substituta através da agência mais cara de São Paulo, uma mulher com diploma universitário, 15 anos de experiência e referências impecáveis de famílias tradicionais dos Jardins. Ela havia durado exatos 40 minutos antes de sair correndo, alegando que aquelas crianças estavam possuídas por alguma força sobrenatural. Na manhã do quarto dia, Osvaldo estava trancado em seu escritório particular no segundo andar, fingindo trabalhar em relatórios financeiros enquanto o som do desespero infantil penetrava através das paredes grossas como uma tortura acústica medieval. Sua mesa de trabalho estava coberta com contratos importantes que precisavam de sua atenção urgente, mas os números e palavras dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido algum. Toda sua capacidade de concentração havia sido sequestrada pelo barulho incessante que vinha de baixo. Foi então que Osvaldo tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança interna. A mansão no Morumbi possuía um sistema de vigilância discreto, mas abrangente, com câmeras estrategicamente posicionadas em todos os cômodos principais. Osvaldo havia instalado esse sistema principalmente para monitorar os funcionários, mas, ironicamente, nunca havia se dado ao trabalho de verificar as gravações rotineiramente. Agora, movido por uma mistura de curiosidade mórbida e paranoia crescente sobre o que exatamente Vanessa havia feito para exercer uma influência tão poderosa sobre seus filhos, Osvaldo abriu o arquivo digital das últimas semanas. O que ele viu na tela de seu computador o deixou completamente gelado. A primeira gravação que chamou sua atenção mostrava o corredor de serviço numa manhã de terça-feira, 3 semanas antes. O timestamp indicava 2h30 da madrugada. Osvaldo se lembrava perfeitamente daquela noite. Havia ficado trabalhando até muito tarde no escritório e chegado em casa quando todos já dormiam. Na imagem granulada em preto e branco, ele viu uma figura feminina caminhando furtivamente pelo corredor. Por alguns segundos, Osvaldo pensou que estava prestes a flagrar Vanessa em algum ato de violação de sua privacidade. Mas quando a figura entrou numa área melhor iluminada, ele reconheceu imediatamente o uniforme cinza característico e os cabelos grisalhos presos num coque rigoroso. Era a dona Gertrudes. Osvaldo franziu o senho. O que a governanta estava fazendo circulando pelos corredores no meio da madrugada? Ele observou com crescente curiosidade enquanto Gertrudes se dirigia diretamente ao seu quarto principal, o quarto que havia sido dele e de Laura, e que agora era exclusivamente seu. A mulher entrou no quarto como se tivesse direito total àquele espaço privado. Osvaldo sentiu uma primeira pontada de irritação. Gertrudes só deveria ter acesso ao seu quarto durante o horário de limpeza diário e apenas com sua autorização expressa. Mas o que ela fez em seguida o deixou absolutamente atônito. Gertrude se dirigiu diretamente à sua mesa de cabeceira e abriu a pequena gaveta onde ele guardava seus objetos pessoais mais importantes. Ela sabia exatamente onde procurar, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes anteriormente. A governanta retirou da gaveta uma caixinha de veludo azul escuro, a mesma caixa onde Osvaldo guardava o broche de borboleta cravejado de diamantes que havia sido o último presente que dera para Laura antes do acidente fatal. Osvaldo observou hipnotizado, enquanto Gertrudes abria a caixinha e retirava a joia preciosa. O broche brilhou ligeiramente mesmo sob a iluminação noturna fraca. Mas em vez de recolocá-lo na caixa, como seria natural se ela estivesse apenas limpando, Gertrudes guardou o broche no bolso profundo de seu avental. Que diabos! Murmurou Osvaldo para a tela, sentindo seu coração acelerar. Mas a performance de Gertrudes estava apenas começando. A governanta saiu do quarto principal e se dirigiu com passos calculados até a área de serviço onde Vanessa dormia. Osvaldo teve que trocar para uma câmera diferente para continuar acompanhando seus movimentos. Gertrudes parou diante do armário pequeno, onde Vanessa guardava suas poucas roupas e sua bolsa de lona pessoal.
A governanta olhou para ambos os lados do corredor, um gesto instintivo de culpa, verificando se não havia testemunhas oculares. Osvaldo assistiu completamente boquiaberto, enquanto Gertrudes abria cuidadosamente a bolsa de Vanessa. Ela meteu a mão profundamente entre as roupas humildes da babá, procurando um lugar seguro e discreto para esconder sua carga incriminadora. Com movimentos precisos e cuidadosos, Gertrudes envolveu o broche numa das camisetas de Vanessa e o colocou no fundo da bolsa, por baixo de todas as outras roupas. Em seguida, ela fechou a bolsa e alisou o tecido para eliminar qualquer evidência de sua manipulação. Osvaldo pausou o vídeo e se recostou na cadeira ergonômica, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A data do vídeo era de 3 semanas atrás. 3 semanas antes de Gertrudes descobrir que o broche havia desaparecido. 3 semanas antes de acusar Vanessa de roubo. 3 semanas de preparação meticulosa para uma armadilha elaborada. Com as mãos tremendo ligeiramente, Osvaldo avançou a gravação para a manhã seguinte. Ele viu Vanessa acordar, tomar banho, se vestir e sair para trabalhar, completamente alheia ao fato de que estava carregando evidência plantada de um crime que não havia cometido. Osvaldo continuou revisando as gravações dos dias seguintes. Viu Gertrudes descobrindo o desaparecimento do broche exatamente no momento estratégico. Viu a governanta sussurrando veneno em seus ouvidos sobre Vanessa. Viu a si mesmo sendo manipulado como um boneco nas mãos de uma mulher que ele havia confiado cegamente durante anos. Mas o que mais o devastou foram as gravações da própria Vanessa trabalhando. Osvaldo viu Vanessa brincando com as crianças de formas que ele nunca havia imaginado. Viu-a cantando canções de ninar personalizadas para cada gêmeo. Viu-a fazendo exercícios de fisioterapia improvisada com Santiago, ajudando o menino a fortalecer suas pernas frágeis através de brincadeiras divertidas. Numa gravação particularmente tocante, Osvaldo viu Vanessa sentada no chão da sala, ensinando Nicolas a aplaudir. O menino estava claramente lutando para coordenar seus movimentos, mas Vanessa tinha uma paciência infinita, comemorando cada pequeno progresso como se fosse uma vitória olímpica. Isso, meu amor. Você conseguiu. Você é o menino mais inteligente do mundo, ela dizia na gravação, cobrindo o rosto de Nicolas com beijos while o menino ria extasiado. Osvaldo nunca havia visto seu filho tão feliz. Em outra gravação, Santiago estava chorando inconsolavelmente após uma queda pequena. Osvaldo viu Vanessa pegar o menino no colo e começar a desenhar círculos suaves em suas costas. Exatamente o movimento que ela havia mencionado durante sua saída forçada da casa. O choro de Santiago parou imediatamente e, em questão de minutos, o menino estava dormindo pacificamente em seus braços. As evidências eram esmagadoras e incontestáveis. Vanessa não era a vilã da história. Ela era a heroína. E Osvaldo havia sido o idiota útil numa conspiração arquitetada por alguém que ele considerava família. Osvaldo fechou o laptop com um estalo seco e se levantou da cadeira executiva, sentindo uma náusea real se espalhando pelo seu estômago. Quantas outras funcionárias inocentes ele havia demitido ao longo dos anos baseado nas observações preocupantes de Dona Gertrudes? Quantas vidas ele havia arruinado por conta de sua própria paranoia e da manipulação psicológica daquela mulher? Ele desceu as escadas da mansão com passos pesados, dirigindo-se diretamente à sala onde Gertrudes provavelmente estava cuidando das crianças. O som dos choros havia diminuído ligeiramente, mas ainda era constante e angustiante. Osvaldo encontrou a governanta sentada numa poltrona próxima ao sofá, onde Nicolas e Santiago estavam deitados, claramente exaustos de tanto protestar. Gertrudes tricotava calmamente, como se o sofrimento das crianças fosse apenas música de fundo. "Ah, senhor Osvaldo", disse ela sem levantar os olhos do tricô. "Como foi produtivo seu dia de trabalho? Imagino que tenha conseguido se concentrar muito melhor agora que removemos aquela distração." "Gertrudes", disse Osvaldo, sua voz soando estranhamente calma.
Preciso falar com você sobre algumas coisas muito interessantes que descobri hoje. A governanta finalmente levantou o olhar, captando algo diferente no tom de voz de seu empregador. Naturalmente, senhor. Em que posso ajudá-lo? Pode começar me explicando por que você plantou o broche da minha falecida esposa na bolsa da Vanessa. O tricô escorregou das mãos de Gertrudes e caiu no chão. Pela primeira vez em 40 anos de serviço doméstico, ela ficou completamente sem palavras. O silêncio que se seguiu à acusação de Osvaldo foi tão denso e carregado que parecia ocupar fisicamente todo o espaço da sala de estar. Dona Gertrudes estava sentada na poltrona, com os braços pendentes ao lado do corpo, suas mãos vazias ainda tremendo ligeiramente no lugar onde o tricô havia estado segundos antes. Seus olhos, habitualmente calculistas e seguros, agora piscavam rapidamente numa tentativa desesperada de processar o fato de que havia sido descoberta. 40 anos de manipulações bem-sucedidas não a haviam preparado para este momento de exposição total. Eu não entendo o que o senhor está insinuando, ela balbuciou finalmente, sua voz perdendo toda a autoridade maternal que costumava usar para influenciar Osvaldo. O broche realmente desapareceu. Eu apenas... Gertrudes, Osvaldo a interrompeu, tirando seu celular do bolso do paletó com movimentos deliberadamente lentos. Eu vi tudo, cada segundo, cada movimento. Tenho gravações em alta definição de você entrando no meu quarto às 2:30 da manhã de uma terça-feira. Tenho você retirando o broche da gaveta. Tenho você plantando a evidência na bolsa da Vanessa. Osvaldo desbloqueou o celular e começou a navegar pelos arquivos salvos enquanto falava. Tenho também gravações de você sussurrando mentiras no meu ouvido sobre uma mulher inocente. 40 anos, Gertrudes. 40 anos me fazendo de idiota. A governanta tentou se levantar da poltrona, mas suas pernas falharam. Ela caiu de volta no assento com um som abafado, como se seus músculos tivessem esquecido como funcionar. Senhor Osvaldo, eu posso explicar tudo, ela tentou, mas sua voz saiu como um fio fraco e desesperado. Eu só estava tentando proteger as crianças. Aquela mulher era perigosa para eles. Perigosa? Osvaldo soltou uma gargalhada completamente desprovida de humor. A única pessoa perigosa nesta casa era você, manipulando minha dor de viúvo para satisfazer seus próprios ciúmes doentios. Osvaldo se aproximou da poltrona onde Gertrudes estava encolhida e se agachou para ficar na altura dos olhos dela, como um investigador interrogando um criminoso. Quantas outras Gertrudes, quantas outras babás, empregadas, funcionárias inocentes você incriminou ao longo dos anos para manter seu reinado absoluto sobre esta casa? O rosto de Gertrudes se desfez completamente. A máscara de dignidade servil que ela havia usado por décadas se dissolveu, revelando por baixo uma mulher amarga, invejosa e profundamente perturbada. Eu dediquei minha vida inteira a esta família, explodiu ela finalmente, todas as suas defesas psicológicas desabando de uma vez. 40 anos limpando, cozinhando, cuidando de tudo enquanto vocês viviam como reis. Eu merecia respeito, eu merecia gratidão, não ser substituída por qualquer vagabunda que aparecesse na porta. Osvaldo se afastou dela, sentindo nojo físico da criatura que havia nutrido em sua casa como se fosse família. Você não foi substituída por ninguém, Gertrudes. Vanessa era a babá das crianças, não governanta. Havia lugar para as duas aqui. Não havia, gritou Gertrudes, suas feições se contorcendo numa expressão de ódio puro. Aquela menina estava roubando o amor que me pertencia. Os meninos corriam para ela em vez de correr para mim. O senhor sorria quando falava dela. Em 40 anos, você nunca sorriu quando falava comigo. A confissão saiu como pus de uma ferida infectada. Osvaldo finalmente entendeu que havia estado vivendo com uma mulher mentalmente perturbada, obcecada com ele e com a ideia de ser indispensável para a família. Então você decidiu destruí-la, Osvaldo constatou friamente. Eu decidi proteger o que era meu por direito. Gertrudes tentou se justificar, mas agora suas palavras soavam como os delírios de uma pessoa desequilibrada. Esta casa, estas crianças, você...
Se eu cuidei de tudo quando a senhora Laura morreu, eu deveria ser a única mulher importante nesta família. Osvaldo sentiu uma repugnância física tão intensa que teve que se afastar ainda mais. Você está doente, Gertrudes, completamente doente. Gertrudes tentou uma última investida desesperada. E ela, aquela Vanessa, o que ela sabia sobre educação de qualidade? Ela deixava as crianças sujas, deixava elas gritarem, fazia elas rolarem no chão como animais. Ela os fazia felizes. Osvaldo disse simplesmente, uma coisa que eu não conseguia fazer e que você estava determinada a impedir. Osvaldo se dirigiu à porta da sala e a abriu completamente. Saia da minha casa, agora. Gertrudes ficou parada na poltrona, como se não conseguisse processar que 40 anos de poder absoluto haviam terminado em questão de minutos. Senhor, você não pode... Eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de destruir a vida de uma pessoa inocente. Osvaldo respondeu implacavelmente. Você tem 1 hora para juntar suas coisas e sair da minha propriedade. Se em 61 minutos você ainda estiver aqui, eu chamo a polícia e mostro as gravações. Duvido que juízes tenham simpatia por criminosas idosas. Gertrude se levantou da poltrona cambaleando. Pela primeira vez em décadas, ela parecia realmente velha e frágil. As crianças vão ficar sozinhas. Você não sabe cuidar delas. Eu vou aprender, Osvaldo disse firmemente, e vou começar trazendo Vanessa de volta. O nome de Vanessa foi como sal numa ferida aberta. Gertrude soltou um gemido de frustração pura. Ela nunca vai perdoar você, Gertrudes cuspiu com malícia. Não depois do que você fez com ela. Você a humilhou, a acusou de roubo, a tratou como lixo. Nenhuma mulher decente voltaria depois disso. Osvaldo sentiu o impacto das palavras, porque sabia que havia uma verdade dolorosa nelas. Isso, ele disse abrindo a porta ainda mais, é problema meu para resolver. Gertrude saiu da sala arrastando os pés, murmurando impropérios em voz baixa. Osvaldo a escutou subindo as escadas em direção ao seu quarto para fazer as malas. Ele se voltou para Nicolas e Santiago, que haviam parado de chorar durante o confronto e agora o observavam com olhos enormes e curiosos. Papai vai consertar tudo, disse ele, ajoelhando-se ao lado do sofá. Papai vai trazer a Naná de volta. Pela primeira vez em dias, Nicolas esticou a mãozinha pequena e tocou o rosto de Osvaldo. Foi um gesto simples, mas para Osvaldo foi como receber absolvição. Na manhã seguinte, Osvaldo Vilarim acordou mais cedo do que havia acordado em anos. Não foi seu despertador que o tirou do sono, mas sim a consciência pesada e uma urgência que não conseguia mais ignorar. Às 7 da manhã, ele estava parado na frente de um pequeno sobrado na Vila Madalena, segurando um envelope grosso numa mão e seu orgulho ferido na outra. O endereço de Vanessa havia sido fácil de conseguir através dos arquivos de recursos humanos da empresa. O difícil havia sido reunir coragem suficiente para bater na porta dela. A casa era modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente cheio de plantas que alguém claramente amava. Um contraste gritante com o minimalismo frio de sua mansão no Morumbi. Osvaldo respirou fundo e tocou a campainha. Passos lentos se aproximaram do lado interno da porta. Uma voz feminina mais velha perguntou através da madeira. Quem é? Meu nome é Osvaldo Vilarim. Era o empregador de Vanessa Gomes. Preciso falar com ela, por favor. Houve um silêncio longo, depois o ruído de várias fechaduras sendo abertas. A porta se abriu revelando uma mulher de aproximadamente 60 anos, usando um hobby simples e olhando Osvaldo com desconfiança absoluta. A Vanessa não quer falar com você, disse a mulher. Obviamente a mãe de Vanessa, com uma frieza que Osvaldo não estava acostumado a receber. Senhora, eu sei que não mereço, mas é muito importante. Descobri coisas. Descobri que Vanessa foi vítima de uma armação terrível. Preciso pedir perdão. A mulher estudou seu rosto por alguns segundos, procurando sinais de sinceridade. Ela está dormindo. Tem chorado toda a noite desde que voltou para casa, por sua causa. As palavras foram como facadas no peito de Osvaldo. Por favor, dona. Marlene Gomes.
Dona Marlene, eu cometi um erro terrível. Meus filhos, eles estão sofrendo sem ela. Todos nós estamos sofrendo. Dona Marlene hesitou. Finalmente, ela abriu a porta um pouco mais. 5 minutos. Não mais que isso. Osvaldo entrou numa sala pequena, mas aconchegante, cheia de fotografias de família e plantas verdejantes. Era o oposto exato de sua casa. Pobre em dinheiro, mas rica em amor. Vanessa apareceu no corredor usando um pijama simples, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu Osvaldo, seu rosto se fechou imediatamente. "O que o senhor quer aqui?" perguntou ela, mantendo distância. Osvaldo tirou o envelope do bolso e o estendeu em direção a ela. "Primeiro quero te devolver seu emprego, com aumento salarial, com pedido formal de desculpas por escrito, com cobertura médica completa para você e sua mãe." Vanessa não tocou no envelope. "Não quero seu dinheiro, Sr. Osvaldo." "Eu sei que não quer," Osvaldo disse baixando o braço, "mas não estou aqui oferecendo dinheiro. Estou aqui oferecendo a verdade." Osvaldo tirou o celular e mostrou a ela as gravações de Gertrudes plantando o broche. Dona Gertrudes armou tudo. Ela plantou a joia na sua bolsa, semanas antes de descobrir que havia desaparecido. Eu tenho todas as evidências. Ela confessou tudo antes de eu a expulsar ontem. Vanessa assistiu aos vídeos com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que ela fez isso comigo?" "Porque estava com ciúmes," Osvaldo admitiu. "Ciúmes de como meus filhos amavam você. Ciúmes de como você conseguiu em semanas o que ela não conseguiu em 40 anos. Fazer eles sorrirem de verdade." Vanessa se sentou numa cadeira pequena, processando a informação. "E agora o senhor quer que eu volte?" "Eu preciso que você volte," Osvaldo corrigiu. "Nicolas e Santiago não param de chorar desde que você foi embora. Eles não comem direito, não dormem direito. Eu contratei 3 babás diferentes e nenhuma durou mais de algumas horas." Osvaldo se ajoelhou na frente da cadeira dela, numa demonstração de humildade que nunca havia feito na vida. "Mas mais importante que isso, eu preciso que você me ensine a ser o pai que eles merecem. Eu não sei como brincar, Vanessa. Não sei como fazê-los rir. Não sei como curá-los quando estão tristes. Você sabe todas essas coisas." Vanessa olhou fixamente para ele por um longo momento. "O senhor me humilhou, Sr. Osvaldo. Me chamou de ladra na frente de crianças que eu amo. Me fez acreditar que ia para a cadeia." "Eu sei," Osvaldo disse com a voz quebrada. "E se você nunca conseguir me perdoar, eu entendo completamente. Mas não puna as crianças pelos meus erros. Elas precisam de você." Dona Marlene, que havia estado observando silenciosamente do corredor, se aproximou. "Vanessa, minha filha, você tem chorado pelos meninos todos esses dias." Vanessa suspirou profundamente. "Se eu voltar," ela disse lentamente, "as coisas vão ser diferentes. Muito diferentes." "Como assim?" "Nada mais de uniforme. Nada mais de regras idiotas sobre onde posso ou não posso brincar com as crianças. E, principalmente, nada mais de interferência sua no meu jeito de cuidar delas." "Concordo com tudo." "E uma coisa a mais," Vanessa acrescentou, seus olhos brilhando pela primeira vez desde que Osvaldo chegara. "O senhor vai ter que aprender a brincar no chão também. Não dá para ser pai de verdade se você tem medo de se sujar." Osvaldo sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. "Você vai me ensinar?" "Vou," Vanessa respondeu, finalmente sorrindo de volta. "Mas aviso, vai ser o trabalho mais difícil da sua vida." 1. 2 horas depois, Osvaldo estava parado na frente de sua própria mansão, mas pela primeira vez em anos se sentia nervoso para entrar em casa. Vanessa estava ao seu lado carregando a mesma bolsa de lona de sempre, mas agora ela não era mais uma empregada retornando ao trabalho. Ela era a mulher que salvaria sua família. Quando abriram a porta, o som que os recebeu não foi o choro constante dos últimos dias. Era algo muito pior, silêncio absoluto. Osvaldo correu para a sala e encontrou Nicolas e Santiago sentados no sofá como 2 pequenas estátuas. Eles não estavam chorando, não estavam brincando, não estavam fazendo nada, apenas existindo. "Meu Deus",
murmurou Vanessa correndo para eles. Meus bebês, o que fizeram com vocês? No momento em que Nicholas viu Vanessa, seus olhos se iluminaram como estrelas. Santiago soltou um gritinho de alegria e começou a bater palminhas. Naná, naná, gritaram os dois em uníssono, se jogando nos braços dela. Osvaldo assistiu à reunião com lágrimas nos olhos. Em segundos, sua sala fria e formal se transformou novamente numa explosão de risadas e vida. Agora, disse Vanessa se virando para Osvaldo, sua primeira lição. Primeira lição? Tire o paletó. O quê? Tire o paletó. Tire a gravata. Tire os sapatos. Você vai aprender a ser pai começando do chão. Osvaldo hesitou por um momento. Depois começou a se despir das armaduras que usava para se proteger do mundo. Paletó, gravata, sapatos caros, tudo foi sendo removido até que ele estava em mangas de camisa. Agora sente no chão, Vanessa instruiu. No chão? No tapete, ao lado dos seus filhos. Osvaldo se sentou no tapete persa, onde havia flagrado Vanessa naquele primeiro dia. Agora ele entendia que aquele não havia sido um lugar de desrespeito. Havia sido um lugar de amor. Vanessa se sentou em frente a ele com Nicholas e Santiago entre os dois. Primeira regra, ela disse. Crianças pequenas vivem no nível do chão. Se você quer entender o mundo delas, tem que descer até onde elas estão. Osvaldo acenou, absorvendo cada palavra como se fosse um executivo numa apresentação da maior importância da vida. Segunda regra, se você tem medo de se sujar, ter filhos não é para você. Vanessa pegou 2 meias limpas da bolsa de fraldas e as pôs nas mãos de Osvaldo. O que é isso? Seus primeiros brinquedos de pai. Vamos fazer fantoches. Por 2 horas, Osvaldo aprendeu a fazer vozes engraçadas, a crawl pelo chão, a jogar esconde-esconde atrás das almofadas do sofá. Aprendeu que ser pai não era sobre manter as crianças quietas e comportadas. Era sobre participar da alegria delas. Quando Santiago tentou ficar em pé sozinho e conseguiu dar 3 passos cambaleantes em direção a Osvaldo, o empresário entendeu o que Vanessa havia tentado lhe ensinar desde o início. O milagre não estava no dinheiro que ele podia oferecer aos filhos. O milagre estava na presença, na atenção, no amor incondicional demonstrado através de gestos simples. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Laura, Osvaldo colocou os filhos para dormir pessoalmente. Cantou canções descombinadas, contou histórias inventadas na hora e fez círculos nas costas de Santiago até o menino adormecer. Quando desceu para a sala, encontrou Vanessa organizando brinquedos. Como foi sua primeira aula? Ela perguntou sorrindo. A mais importante da minha vida, Osvaldo respondeu. Vanessa? Sim? Obrigado. Por perdoar. Por voltar. Por ensinar a mim o que eu deveria ter sabido desde sempre. Vanessa parou de organizar os brinquedos e olhou para ele. Osvaldo, posso te falar uma coisa? Claro. Você não é o primeiro pai rico que conheci que não sabia como amar os próprios filhos. A diferença é que você foi o primeiro que quis aprender. Osvaldo sentiu algo se movendo em seu peito, algo que não sentia há anos. Esperança. 6 meses depois, a neve artificial do ar-condicionado havia sido substituída pelo calor contagiante da vida real. A mansão no Morumbi, que durante 2 anos havia sido um mausoléu silencioso de luto e ordem obsessiva, agora reverberava constantemente com sons que Osvaldo havia aprendido a valorizar. Risadas, corridas, músicas infantis e, ocasionalmente, o barulho de coisas quebrando. Osvaldo Vilarim, o homem que não tolerava uma almofada fora do lugar, agora aceitava naturalmente que sua sala de estar se transformasse diariamente num campo de batalha de brinquedos. Mais que aceitar, ele participava ativamente da bagunça. Numa tarde de sábado, ele estava irreconhecivelmente deitado no chão da sala, vestindo jeans desgastados e uma camiseta com manchas de tinta guache. Em sua mão direita havia uma meia azul com olhos de botão costurados à mão por Vanessa. Na esquerda, uma meia vermelha com fios de lã amarela, simulando o cabelo rebelde. Atenção, cidadãos da República do Tapete, anunciou Osvaldo com uma voz grave e teatral.
fazendo a meia azul dançar no ar. O monstro das cócegas está se aproximando para o ataque final. 2 pequenos furacões humanos emergiram de trás do sofá numa explosão de energia pura. Nicholas e Santiago, agora com 2 anos e meio, corriam com uma coordenação e estabilidade que havia surpreendido todos os médicos que acompanhavam o desenvolvimento de Santiago. Papai monstro! Papai monstro! Gritavam eles rindo às gargalhadas, enquanto se preparavam para a batalha épica do fim de tarde. Santiago, a criança que supostamente nunca conseguiria caminhar normalmente, agora corria mais rápido que seu irmão. Suas pernas, fortalecidas por meses de brincadeiras físicas constantes, eram ágeis e seguras. Ele se jogou numa cambalhota perfeita sobre o estômago de Osvaldo, rindo de forma histérica, enquanto as meias fantoche o atacavam com cócegas estratégicas. Vanessa observava a cena desde o batente da porta da cozinha, uma xícara de chá quente em suas mãos e um sorriso de satisfação maternal que iluminava todo o ambiente. Ela não usava mais o uniforme azul de enfermeira nem as luvas de borracha amarelas. Vestia roupas casuais, jeans e uma blusa confortável que refletiam sua nova posição na hierarquia familiar. Tecnicamente, ela ainda era a babá, mas na prática havia se tornado muito mais. Era a coarquiteta de uma revolução doméstica que havia transformado a mansão numa casa de verdade. "Socorro, Vanessa!" gritou Osvaldo dramaticamente, estendendo uma mão em direção a ela enquanto era devorado pelas crianças. "Eles estão ganhando! Preciso de reforços urgentes!" Vanessa riu, colocou a xícara numa mesinha próxima e se aproximou com passos deliberadamente lentos. "Sinto muito, Osvaldo", disse ela com um sorriso travesso. "Na selva da sala de estar, só os mais fortes sobrevivem." E em vez de ajudá-lo, Vanessa se juntou ao ataque, jogando-se no chão e se transformando no quarto elemento daquela confusão organizada de braços, pernas, risadas e amor puro. Os 4 rolaram pelo tapete persa, que havia custado uma fortuna, numa mistura indistinguível de família que transcendia qualquer distinção de classe social ou posição hierárquica. Se alguém tivesse entrado naquele momento e tirado uma fotografia, seria impossível identificar quem era o milionário dono da mansão e quem era a funcionária contratada. Depois de 10 minutos de batalha intensa, todos se renderam à exaustão, ficando espalhados pelo chão como soldados depois de uma guerra particularmente divertida. "Papai?" disse Nicholas, que havia desenvolvido um vocabulário impressionante nos últimos meses. "Você perdeu de novo." "É verdade", concordou Osvaldo rindo e puxando o filho para um abraço. "Mas eu gosto de perder para vocês." Santiago se aconchegou contra o peito de Vanessa, que começou automaticamente a fazer círculos suaves em suas costas, o movimento que ainda era necessário para acalmar o menino depois de atividades muito agitadas. "Vanessa", disse Osvaldo olhando para ela com uma expressão que misturava gratidão com algo mais profundo. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por me ensinar que ser pai não é sobre proteger meus filhos do mundo, é sobre dar a eles coragem para explorá-lo." Vanessa sorriu, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela se levantou e foi até a janela que dava para o jardim, onde o sol da tarde criava padrões dourados sobre a grama. "Osvaldo", disse ela sem se virar, "posso te fazer uma pergunta?" "Qualquer uma." "Você se arrepende de ter demitido a dona Gertrudes?" Osvaldo considerou a pergunta seriamente. Nos últimos meses, havia recebido 2 cartas de Gertrudes, uma pedindo perdão e outra pedindo uma segunda chance. Ele havia jogado ambas no lixo sem abrir completamente. "Não", ele respondeu finalmente. "A única coisa de que me arrependo é ter demorado tanto para perceber que o problema nunca foi com as pessoas que eu contratava. O problema era comigo." Vanessa se virou para encará-lo. "E agora? Como você se sente agora?" Osvaldo olhou ao redor da sala bagunçada. Brinquedos espalhados, almofadas fora do lugar, marcas de dedos pequenos nas paredes, evidências por toda a parte de que crianças reais viviam e brincavam naquele espaço. 2 anos atrás, aquela cena teria provocado um ataque de ansiedade. Agora provocava algo completamente diferente.
uma sensação quente de completude. Agora eu me sinto rico, disse ele. Rico de verdade.